Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, 17 de novembro. Vão comentar, analisar as notícias com você, primeiro as damas, a Camila Amorim, depois os cavalheiros, o Marcelo Pavão. A primeira notícia, Pavão, é uma notícia que a gente sempre procura dar destaque aqui, que é o combate à receptação. Em Praia Grande, uma força-tarefa da Prefeitura, a Guarda Municipal, Polícia Militar, fiscalizou 36 ferros velhos e 15 foram interditados. Ontem, quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Chifre. Boa tarde, Camila. Vamos juntos falar? Vamos. Parabéns para você. Parabéns, Paulo. Muita saúde, muita paz. Que tudo se realize, porque você esperava que ia ser no final do programa. Nós somos a surpresa. Parabéns, Paulo. Obrigado. Paulo, eu acho o seguinte, essas fiscalizações, elas não deveriam ser esporádicas, né? Porque a gente sabe que ferro velho, feira do rolo, todas essas muambas, né, entre aspas... Tem ferro velho honesto, né? Sim, mas é aí que tá, Paulo. Se tudo houver fiscalização regular... Todos vão ser honestos. Todos vão ser honestos. E você vai procurar um ferro velho e não vai ser, por exemplo, você não vai estar cometendo um crime de receptação ou de tipo, venda de objeto sem origem. Então, assim, se todo mundo for fiscalizado, todo mundo tiver o alvará, todo mundo tiver essa situação, a gente vai ficar mais tranquilo. Porque a impressão que se tem é exatamente a contrária, que todo ferro velho é desonesto, o que não é verdade. Então, esse tipo de fiscalização, ele deve ser aplaudido, mas deve ser continuado. Isso não pode ser sazonal, não pode ser, olha, vamos fazer agora para dizer que estamos fazendo. Tem que ser regular. E todo mundo tendo dentro da lei, pagando seus impostos, tendo suas notas fiscais, tendo a origem conhecida dos produtos, todos vão ganhar, Paulo. Camila, boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo fazendo 10.501 anos. Felicidade. 10.501 com exagero. Na verdade, 10.009, né? 10.009, desculpa, nossos telespectadores, eu errei a data, o aniversário. A gente fica com essa imagem mesmo de que qualquer ferro velho, qualquer produto que tenha preço mais baixo, que vem de algo ilegal. E nem sempre é isso, nem sempre é isso. Existem ferros velhos legalizados, com produtos ok. Existem produtos que a gente compra roupa, brinquedo, que são sim de qualidade, autorizados, no caso de brinquedos, pelo Inmetro, pagam todos os seus impostos e são mais baratos. Mas a gente acaba tendo a impressão que tudo que é o barato está errado, veio de forma ilícita. E muitas vezes o próprio receptor, às vezes ele está na boa fé comprando aquilo, não sabe que aquilo é produto de roubo e ele comete um crime sem saber. Então, assim, precisa combater veementemente o que está acontecendo, ostensivamente, porque se investigar, a gente sabe, se a polícia trabalhar direitinho, ela acha. Se nós todos aqui sabemos onde tem, onde fica, como faz, como acontece, como que a polícia não sabe? É importante combater a receptação, porque se não tiver receptador, também não vai ter o ladrão, né? Ninguém vai roubar se não houver para quem vender depois, se não houver o receptador. Uma notícia assim bastante preocupante, notícias bastante preocupantes dão conta de um avanço, um novo avanço da pandemia de Covid, que já não é mais pandemia no Brasil. Mas o número de casos aumentou, tem novas variantes, a Omicron, BQ1, preocupa, não é tão letal, não tem a letalidade, principalmente porque a população está vacinada, mas o número de casos aumentou em todas as cidades da Baixada Santista. No estado de São Paulo, só ontem, 303 internações, no Brasil, 41 mortes ontem, registradas anteontem, né? E em Santos houve a contaminação do novo coordenador de futebol do Santos, o Paulo Roberto Falcão, que seria apresentado hoje à imprensa, né, à torcida,
e acabou tendo a sua apresentação adiada porque testou positivo para a Covid, Pavão. E uma coisa, né? Ontem ele passou, o Falcão ficou o dia inteiro com o presidente André Rueda dos Santos, né? Que eu imagino que os dois não tenham ficado sozinhos o dia todo. Então, todo mundo que ficou nessa sala deve fazer o teste e manter cautelarmente o isolamento. Agora, Paulo, o que a gente está... Tem que esperar 2 dias para fazer. 3 dias. Mas tem que se isolar para ficar... Se isola, Exato. a possibilidade de estar contaminado. E ontem ele ficou o dia todo, né, negociando. Então, é uma situação que precisa ser tomada com cautela. E, Paulo, o que os cientistas, os pesquisadores, os infectologistas estão falando é o seguinte, a pandemia, ela acabou só no papel, né? Porque o vírus está circulando, a gente ainda está recebendo informações do que fazer, como fazer. Quer dizer, o que se tem até agora é que essa variante não é tão letal que nem a anterior e, junto com a vacina, então, as pessoas estão falando, olha, ela sim é um vírus, é uma doença, só que não tão letal. Inclusive no Maranhão já se começou a dar a terceira dose de reforço, que seria a 5ª dose da vacinação. Foi o primeiro estado que começou, foi o Maranhão. E vários outros especialistas estão falando, quer dizer, o uso da máscara em locais fechados, evitar mais do que nunca a aglomeração, ou seja, voltou a ter aqueles cuidados que a gente estava tendo, eles voltaram, e alguns cientistas, alguns pesquisadores dizem que nunca deveriam ter sido abandonados. Então é aquela coisa, é cautela, é se cuidar, é usar o álcool em gel, o básico. Se você for a algum lugar com muita gente ou fechado, vai com máscara. Uma coisa, Paulo, que muita gente está falando também, é que muita gente não concluiu o ciclo vacinal. E a incidência de pessoas que estão chegando aos hospitais que não cumpriram o ciclo vacinal parece que é muito superior àqueles que têm o ciclo vacinal. Então, mais do que nunca, repetir o que os médicos falam. Tome a vacina, tome os cuidados, use máscara onde você tiver algum receio e, principalmente, muito asseio, muita higiene. E vamos nos cuidar porque é o que a gente tem no momento. E para terminar, Paulo, só uma coisa. Aí vem o dado ruim dessa história. Existem remédios aprovados ao redor do mundo para combater a Covid que nem começaram os estudos no Brasil. Então, esse é o ponto principal que a gente precisa tocar, que já existe remédio. Por que as nossas autoridades insistem em retardar esse tipo de pesquisa no Brasil? A pergunta que fica aqui para todos os nossos representantes, principalmente o Ministério da Saúde, por que retardam a entrada de remédio contra a Covid que já existem no mundo? Paulo. Nossa, eu senti agora a gente voltando no tempo um pouquinho. Exato. Porque é a mesma questão das vacinas. Por que já tinha vacina em tantos países e nós não estávamos nem estudando a possibilidade? E o que assusta agora, que é um ponto de maior preocupação ainda, nós estamos às vésperas da Copa do Mundo. Copa do Mundo, a maioria das pessoas não assiste sozinha no sofá de casa, isolada. Vão ter aglomerações, sim. As pessoas se unem para assistir. E como o Pavão falou, muitas pessoas dessas que estarão todas unidas e nós venceremos, não estão com o ciclo vacinal completo. Não estão e acham que não precisa. Porque como o fulano pegou fraquinho, o outro pegou fraquinho, o outro nem percebeu que pegou, se eu pegar não vai ser assim. Mas é mentira, a gente nunca sabe como está o nosso sistema imunológico. Então, assim, agora na Copa, gente, máscara, pinta a máscara com a bandeira do Brasil, vai até ficar bonita. Vamos usar máscara, álcool em gel, tudo de novo. Cumprimentar, vamos perder um pouco, por um tempo, esse hábito que a gente tem de dar beijinho no rosto. Aquele toquinho de mão, vamos continuar com ele. Eu tenho preocupações sérias agora com Copa e final de ano, porque o Brasil é festeiro, não adianta falar não façam festas. Vão existir as clandestinas. Então, é muita atenção de todos nós em relação não só aos sintomas,
mas em relação às aglomerações que estão por vir. Você já tomou 4 doses, Pavão? Tomei as 4 doses, já, eu acho que a 4ª dose eu já tomei, acho que foi em fevereiro já. Assim que aos 50 a mais puderam, eu já tomei. E você, Camila, 4 doses também? 4 doses. Quando Eu abriu, também. Não foi anunciada ainda mais uma dose adicional para o ano que vem, né? Eles já estão aplicando nos imunossuprimidos a 5ª dose. Mas é uma coisa ainda para um grupo muito restrito. A questão é que, legalmente falando, não há uma política pública em vigor de vacinação. Esse que é o hiato que a gente está vivendo até o dia 31 de dezembro. Nós temos, o ministro da Saúde faz discurso, chama horário nacional, rádio e televisão, anuncia que medidas vão ser tomadas e, mais uma vez, é só uma capa com folhas em branco dentro, porque não está sendo feito nada. Você vai aos postos, às policlínicas, às UPAs, algumas têm, outras não têm. Poliomielite, sim, o ministro convocou, né? Sim, convocou, só que é aquela tal história. Cadê a campanha maciça em rádio, televisão e jornal, convocando as pessoas, dando o exemplo? Nós não temos. Esse é um problema sério que o Brasil, a gente sabe que o brasileiro, se você chegar hoje na televisão e falar, olha, cada um doe R$1 para ajudar, milhões e milhões de reais vão ser depositados. A gente sabe que o brasileiro, ele segue orientações, é nossa cultura acreditar nas nossas autoridades. Então, não é apenas chamada poliomielite, que infelizmente já há um caso em estudo de uma criança que contraiu poliomielite. Depois de 30 anos erradicado por essa maldita política anti-vacina, hoje temos uma criança com suspeita de poliomielite e condenada a sofrer para o resto da vida por irresponsabilidade de seus pais ou responsáveis. Essa é a verdade. Isso está acontecendo com o HPV com as meninas, isso está acontecendo com o sarampo, isso está acontecendo com a Covid. A gente precisa voltar a ter política pública de incentivo à vacina. A gente precisa ter os nossos líderes falando, vá se vacinar porque é melhor para você, em vez de falar que a vacina vai te transformar num robô que tem um chip na cabeça. É isso que a gente precisa mudar. E a gente não pode esquecer que o resultado da nossa indiferença é sofrimento, dor e morte. Isso não dá para brincar. O Santos que teve o Paulo Roberto Falcão, coordenador de futebol, testando positivo para a Covid, anunciou o novo treinador, o Odair Hellmann. A impressão que dá é que o Falcão começa, não pela Covid, mas pelo treinador, começa com o pé direito. O Santos que teve o gramado invadido ontem também durante um jogo de Natal solidário, né, dos amigos do Narciso. É um negócio absurdo, Paulo, Camila. É um negócio absurdo você constatar que não havia policiamento. Era só o segurança do Santos fazendo aquilo com um monte de gente. Porque não é nem a questão, assim... Teve uma menina que foi para o hospital que ainda já não se sabe direito o que está acontecendo. Mas não estava assistindo o jogo numa boa. Ela tentou invadir o campo. Sim. Então não vamos colocar toda a culpa na polícia ou na falta de estrutura do clube, porque ali aconteceu, não estava ninguém fazendo nada certo e foi lá e se machucou. Sim, mas você não concorda que se tiver um policiamento que todo jogo tem, todo show tem, por que não chamaram? Quer dizer, só a segurança do Santos, com um monte de gente, era uma festa, com um monte de criança, um monte de gente ali que, na hora que viram a possibilidade, se assiste o vídeo, na hora que eles tiveram a possibilidade, invadiram o campo. Sim. E vocês viram, quer dizer, e aconteceu uma menina ficar machucada, só que se tivesse um policiamento profissional ali, os militares que vão todos os jogos, a gente teria mais segurança, teria mais tranquilidade. Que absurdo é esse? A festa é maravilhosa, arrecadou 10, 12 toneladas de alimentos, quer dizer, é uma festa boa. Agora, por que não fazem de uma forma correta? Quem foi o irresponsável que não chamou o policiamento militar para colocar tranquilidade e ordem? Porque eu concordo com você, agora a gente não pode culpar também a menina que de repente vai todo mundo e a pessoa vai. Eu já tive em jogo do Santos que se eu não fosse junto com a boiada, eu era pisoteado. Quando abria, tinha aqueles negócios. Ou você vai junto ou você se machuca. É complicado, esses momentos complicados. E a Polícia Militar tem o conhecimento técnico para evitar muitos problemas. Fica aqui a pergunta, por que vocês responsáveis pelo Santos não chamaram a PM para dar tranquilidade, segurança para a festa que ontem foi feito para
arrecadar para pessoas carentes alimentos? Olha, o Santos teve ontem o gramado invadido e realmente alguma coisa falhou aí na segurança durante a realização desse jogo, que era só para ser festivo e acabou com esse incidente. No feriado de terça-feira, houve a morte do ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. E ontem começou a transição do governo de São Paulo. É curioso relacionar as duas notícias, porque os tucanos, o PSDB, ficaram tanto tempo no poder em São Paulo, que a última transição que foi feita foi nas eleições de 86, nas eleições de 94. Exatamente. Quando o Fleury saiu e o Mário Covas, o primeiro tucano a governar São Paulo, entrou. Na verdade, tem uma pequena transição aí em 2018, porque o então governador Márcio França, que era vice do Alckmin, que concorreu à presidência, ele passou o poder para o Dória, mas era um governo tucano para um novo governo tucano. O Márcio França enfrentou o Dória no segundo turno como candidato do PSB, não é, Camila? Sim, não foi tucano para tucano, mas depois mudou. E nessa pequena passagem de poder, o que foi passado já tinha meio que a fórmula tucana de ser. Então foi uma transição que praticamente não teve empecilhos, não teve grandes debates a respeito dela, porque há muitos anos já vinha de uma fórmula tucana e ela continuou sendo uma fórmula tucana. Mas agora os mesmos problemas que nós estamos vendo que na esfera federal estão acontecendo, nós veremos aqui no Estado, porque agora muda totalmente a maneira de ser. Vem uma maneira de ser, um governo que é muito diferente do que a gente tem há não sei nem dizer quantos anos. 28 anos. Eu praticamente só vi o governo tucano desde que eu sou uma jovem adulta. Então eu acho bacana de ver a transição do poder, porque a gente acaba vendo como que é de fato o que falou-se em campanha, que criticou-se do outro, e como vai ser agora na prática com o poder atual. Pavão, rapidamente, parecia que a gente nunca ia deixar de ter um governo tucano em São Paulo, até aparecer o Dória, né? Então, para o bem e para o mal foi por causa do Dória que a gente está vendo isso. Mas eu concordo com a Camila, Paulo, a troca, né, de poder, a troca das peças, ela é salutar numa democracia, para a gente saber exatamente o que está acontecendo. Então, isso aconteceu com o próprio atual governo federal, o governo Bolsonaro, com relação ao BNDES, que foi atrás das informações. E eu acho que a gente não pode ter orçamento secreto, não pode ter emenda por baixo dos panos. E eu acho que o governo de São Paulo, embora a gente tenha uma tranquilidade, é inegável que a gente vive alguns anos numa tranquilidade administrativa. Porém, por exemplo, aqui na Baixada Santista a gente reclama, as obras são sempre a reboque, sempre são sofridas as obras, em alguns lugares do estado, algumas regiões do estado a coisa é totalmente diferente, tem obras novas, estradas, pontes, então precisa mudar. Nós temos aqui pelo menos 2 deputados federais eleitos pela região, declaradamente apoiadores do novo governador, o delegado da Cunha, a deputada Rosana Vale. Não acredito que os outros deputados façam oposição sistemática, e os deputados estaduais novos. Então, eu quero acreditar que essa transição seja positiva, que vá trazer evolução, principalmente para a Baixada, e é o que eu sempre torço, que o governador Tarcísio de Freitas seja o melhor governador da história de São Paulo, porque é isso que a gente deseja. A gente desejar que seja ruim, que não faça, isso não faz parte do nosso vocabulário. Que seja o melhor governo, que a transição seja pacífica, transparente e produtiva. Para cá, para a nossa região, essa série de governos tucanos deixa como saldo positivo a pista de descida da imigrantes, a institucionalização da região metropolitana,
a Operação Praia Limpa, né, o programa Praia Limpa, com financiamento do banco japonês, que saneou a maior parte das praias do nosso litoral todo. E agora, no final, tanto o anel viário de Cubatão, que é o antigo trevo de Cubatão, como a entrada da cidade de Santos. Fica devendo a ligação seca entre Santos e Guarujá. Você estragou a brincadeira, eu ia te lembrar da maquete. A maquete talvez foi inaugurada aqui pelo então governador José Serra, a nossa maquete da ligação seca, deve estar em algum lugar aí empoeirado. Já acabou, quebrando. Já deve ter quebrado a maquete. No estado, algumas marcas interessantes também dos governos tucanos, principalmente o Poupa Tempo e o Bom Prato, né? Que o Poupa Tempo, curiosamente, não é ideia tucana, né? Mas foi adaptado Foi no governo tucano, mas num deputado do PSB. Eu acho que a gente pode citar também que o estado de São Paulo, em relação à vacina, foi excelente. É um feito recente e que nós nos saímos, de forma geral, comparado ao Brasil, de maneira Eu diria esplêndida. que custou a candidatura do então governador João Dória a sua luta pela vacina. Eu serei eternamente grato, discordo com um monte de coisas que o Dória fez, sabe? Não concordo com um monte de posturas dele, inclusive na pandemia, mas é inegável que por conta do seu esforço, da sua dedicação, da sua intransigência em alguns momentos, muita gente se salvou, muitas vidas foram salvas e por isso eu serei eternamente grato ao ex-governador João Dória. O estado de São Paulo tem uma tradição centenária de produção de vacinas pelo Instituto Butantan. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira, a Camila Amorim e o Marcelo Pavão, os dois são advogados, o Marcelo Pavão também é jornalista, analisam as notícias com você. Pavão, a Copa começa no domingo, com o jogo entre Catar e Equador, né? O Brasil estreia na quinta-feira que vem e o show de abertura da Copa está um pouco comprometido. Nessa semana houve a recusa do cantor Rod Stewart, mas é domingo a abertura da Copa e ontem a recusa da cantora Shakira também em se apresentar no Catar. Então, Paulo, a divulgação da recusa... a recusa foi antes. Mas o Rod Stewart se recusou há um ano. Né? A Dua Lipa também já recusou, agora veio a informação da Shakira. Foi naquela onda de divulgação de mortes, de operários, durante a construção dos estádios. E é fato. Além disso, Paulo, tem a questão que o Catar ele considera crime com pena de morte sexo entre duas pessoas. Se você não pode, por exemplo, um casal, um homem e uma mulher, um casal hétero, não podem ficar no mesmo quarto. Tem que ficar separado. Entendeu? São cercadinhos que foram feitos lá na Copa. Você tem um cercadinho onde você pode fazer as coisas. A cerveja é pelo preço, que ela se tornou proibitiva. R$73 um copo de cerveja. Ficou proibitivo, né? Além de ser o preço, você pode comprar só 2 ou 3 canecas por pessoa e encerra. Então, assim, é um protesto dos artistas. Eu entendo válido, né? Eu acho que aí vai de cada um com as suas crenças, com os seus interesses, né, com as suas posições políticas. Eu não acho errado não participar, mas também não acho, não vou falar assim, olha, o artista que topar cantar na abertura está sendo aliado disso ou daquilo. É a gente chegar a um ponto máximo. Eu acho que é o direito de você não participar, é o direito de você participar. E cabe às pessoas. Eu realmente acho que, ainda mais como advogado trabalhista, quer dizer, eu não posso aceitar que escravizados construam os estádios e que toda essa misoginia, essa forma medieval de ver as coisas, Paulo, ainda continue no Catar. Enfim,
eu me solidarizo com os artistas que não aceitaram ir, mas não recriminam aqueles que forem a abertura e encerramento da Copa. É, porque Paulo. uma opção do artista, Camila, seria se apresentar e fazer um protesto, né? Sim, existe muito, a gente vê muito isso em palcos pelo mundo todo, em várias ocasiões. O que eu acho é que o Catar foi uma escolha um pouco errada, porque embora cada um tenha a sua cultura em relação a festas, bebidas, sexo, enfim, o Catar é um país muito restrito, em que as penas lá são muito duras. Eu fico imaginando nós brasileiros, que somos um povo da festa, que a gente gosta do show, que a gente gosta da bebida, que a gente se diverte, que a gente não vê problemas entre pessoas do mesmo sexo estarem juntas ou não estarem, que nós somos um país um tanto quanto liberal. Eu fico imaginando o que pode acontecer com os brasileiros no Catar, porque são regras que nem todas a gente se conhece, e você pode ser penalizado por uma coisa que você não faz noção, porque você nunca viu em lugar no mundo nenhum aquilo sendo um crime. Então eu acho que a escolha foi errada lá atrás, porque Copa do Mundo é uma festa do mundo. Você não dá para criar regras por causa do lugar que você está. Eu acho um pouco complicado você tentar adequar o mundo inteiro a uma regra local. Então, eu vejo que, assim, concordo com quem não quer participar, mas também concordo com o que você falou, Paulo. Dá para ir, dá para fazer um protesto pacífico, bonito, e vai ser visto pelo mundo inteiro. Chamaria a atenção do mundo todo. Só ficaria difícil sair do Catar, né? Eu acho que os reis lá não iam gostar muito de protesto na festa dele. Tem tanta gente que faz coisa implícita. Faz, mas... Façamos. Não, é fazer no Brasil, nos Estados Unidos. Não, é verdade, a segurança é mais garantida. Tenta fugir do Catar. Deixa para as Olimpíadas em Paris. Agora, uma personalidade com essa dimensão, né, a Shakira ou Rod Stewart, poderia tranquilamente fazer o protesto que nada aconteceria com eles. A escolha do Catar também foi complicada em termos éticos, foi escandalosa, a compra de votos, foi uma coisa terrível essa escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. Não tão longe do Catar, distância de 2.000 quilômetros, é mais perto do que São Paulo-Natal, que é 3.000 quilômetros. O presidente Lula discursou ontem no Egito, na Conferência do Clima, e o discurso do Lula, ele representa uma guinada muito clara na política ambiental brasileira, Pavão. Assim, não tem nem o que se comparar, né? É só ver os compromissos bilaterais e as conversas que estão acontecendo. Neste momento, hoje, agora, quinta-feira à tarde, a reunião que vai ocorrer entre o presidente eleito Lula, os representantes da Noruega e da Alemanha para liberar 2,5 bilhões de dólares. 2 bilhões. É só assim, um cara que está eleito, que ainda não está na posse, sentando com representantes da Noruega e da Alemanha para liberar 2,5 bilhões de dólares para o Brasil, já em cash, à vista, para a Amazônia. Então, mudou tudo, quer dizer, o lado melancólico, ontem eu fiquei até constrangido de ver o ministro do Meio Ambiente, o atual, né, ministro, falando que cumpriu todas as metas, que o desmatamento acabou, que nunca foi tão fiscalizado no Brasil, que a proteção da Amazônia, blá, 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 e no final ele fez aquele vírgula, e queremos registrar também aqui que a Amazônia é brasileira e não é do mundo. É aquele mantra, sabe? Aquela coisa o cara, o mundo vai invadir a Alemanha. Não, o mundo já invadiu o Brasil já é um pasto para a China, o Brasil já é um pasto para vários países europeus, a gente já produz uma monocultura que acaba com... Hoje só ganha dinheiro no Brasil no agronegócio é quem planta milho e soja, o restante acabou. Então a gente já é invadido pela China, todo mundo, vamos ter invasão, o maior dono de terras do Brasil é a China, gente.
Então vamos cair na real que a gente precisa é retomar o país. Não é temer uma invasão, é retomar através de agriculturas diversas, que a gente tenha alimento para vender no Brasil. Não adianta nada a gente ser recordista de exportação de carnes, de grãos, e a gente ter milhões e milhões de pessoas passando fome. Então a gente precisa repensar. E o Lula, se você votou, se não votou, importante é da mesma forma que eu falo para o Tarcísio. Presidente Lula, eu quero que seja o melhor governo da história, porque quem torce para ser o pior não é brasileiro, não é patriota, não é conservador, nem de esquerda, nem de direita. E nem progressista, simplesmente torce contra o país. É a mesma coisa que falar para a Copa, eu vou torcer contra o jogador da Copa. Torcer contra não está no meu time. E o Lula, eu espero que ele cumpra o que ele está falando. Eu espero que isso vire realidade e isso deve ser cobrado e espero que a oposição seja muito atuante e que trabalhe cobrando rigorosamente o trabalho do Poder Executivo, Paulo. O Lula se reuniu com o representante John Kerry dos Estados Unidos, também com o representante chinês, e hoje essa reunião que o Pavão citou com representantes da Noruega e da Alemanha. Sim, vale lembrar que esse dinheiro da Noruega e da Alemanha já está disponível, mas não acessível para o Brasil tem algum tempo. Só que vamos dizer que o comportamento brasileiro em relação à Amazônia não estava dando direito ao acesso a esse dinheiro. Eu acredito, a Amazônia é o coração do mundo na questão de respiração. O que pode ter na Amazônia que nós ainda nem sabemos pode curar não só doenças que há séculos estamos tentando, como doenças futuras. O que tem ali na Amazônia para a gente conhecer e não destruir é muita coisa. Eu me lembro até uma vez que eu estive no Museu de História Natural em Nova York e não existe o Brasil. Aonde estaria o Brasil no mapa é só a Amazônia, é todo verde escrito Amazônia. Então, esse movimento do Lula também vem muito para mudar um pouco da imagem do Brasil para fora, para o estrangeiro. Porque o governo Bolsonaro deixou uma imagem muito ruim para todos em relação ao que nós somos, ao que nós queremos, até mesmo a questões básicas de como nós somos educados e como nós somos aos nossos hábitos. Então, eu acho que vale muito a pena essas conversas. O Lula se mostrou sempre muito amigo dos estrangeiros. Esse é um ponto que a gente não pode reclamar dele em momento algum. E que venham os investimentos e que, visando a Amazônia, percebam que nós temos não só a Amazônia, nós somos muito ricos em outros lugares ao qual devemos e podemos receber investimento. O Lula, o presidente eleito Lula, ele tem a imagem muito ruim com uma boa parte do eleitorado brasileiro, mas ele tem uma imagem internacional muito forte de alguém que veio da mais completa pobreza e fez uma trajetória até chegar à presidência do país. Então, são duas imagens que se opõem, são dois Lulas aí. O Lula queimado em nível interno com uma parte da população pelos casos de corrupção no governo dele, que levaram até a prisão dele, e essa imagem internacional de alguém que fez essa trajetória que é realmente bonita, desde a pobreza absoluta até a presidência da República. Se você está assistindo na hora do almoço a Opinião Litoral, daqui a pouquinho, às 10:03, vai ser interrompida a travessia de balsas entre Santos e Guarujá para novamente uma passagem agora de saída do cargueiro com bandeira de Singapura, 347 metros de comprimento, 45 metros de largura, o APL Yangshan. Então, hoje, às 10:03, até às 4 horas, a travessia de balsas está interrompida. Se você está assistindo a representação, pouco depois da meia-noite, isso aí já é passado, já foi ontem. A Opinião volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, o jornalista e advogado Marcelo Pavão
a advogada Camila Amorim estão comentando as notícias com você. Camila, tem duas notícias relacionadas com essa pauta do Lula aí discursando na Conferência do Clima ontem, tendo reuniões hoje com representantes da Alemanha e da Noruega. Uma delas é que o plantio de arroz e feijão no Brasil tem 30% menos área plantada do que há 16 anos. Tem um ganho de produtividade que compensa em parte isso, mas tem uma perda, porque a população do Brasil aumentou. E a área ambiental é um dos pontos críticos apontados pelo relatório que o Tribunal de Contas da União entregou ontem na mão do Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e chefe da equipe de transição para o governo Lula. Pois é, Paulo. Todo mundo comentou isso, que o governo Bolsonaro para o agro, eu vou falar do mais recente, que o governo Bolsonaro para o agro foi muito bom, mas foi bom para o agro em certos tentáculos dele, vamos dizer assim. Porque realmente o arroz-feijão, que é o que vai para o prato do brasileiro, vamos dizer que é praticamente para o alimento da nossa população, nesse não teve grande aumento, grande exploração, hoje em dia muita terra foi perdida por plantio de cana, para outros alimentos que têm uma tendência de exportação muito maior do que o consumo interno. Então, a gente precisa, sim, olhar para esse agro, olhar para essa terra, que a gente pode até juntar tudo, né? Olhar para a nossa floresta interna, para o nosso consumo interno e tentar equilibrar as coisas. Eu acredito que, por questões de preço, óbvio, foi muito explorado o que é exportado e pouco explorado o que é consumo interno. Então, precisa haver uma mudança nesse sentido, porque nós, em relação a alimentos, nós temos tudo para ser autossuficientes. Se a gente começar a plantar da maneira correta, nós podemos ser autossuficientes. Todo mundo lembra quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia? Eu não vou lembrar exatamente qual era o alimento, que a gente descobriu que nós éramos praticamente 100% dependentes, o trigo, que nós éramos praticamente 100% dependentes do trigo importado. E também fertilizantes, né? E nós temos todo o potencial para produzir isso aqui. Nós ficamos descabelados porque ia faltar trigo e fertilizante, sendo que tem um potencial de exploração disso internamente. Então, eu acho que o agro precisa de um planejamento para primeiro pensar internamente, seja no arroz, no feijão, no trigo, em tudo, para depois pensar na exportação. Para o empresário, isso não é vantagem por causa do preço do dólar. E até hoje o Lula falou, o dólar vai subir e a bolsa vai cair. Mas precisa para o autoconsumo, para a gente ser menos dependente de outros. Pavão, talvez uma boa ideia a ser examinada pela equipe de transição do governo Lula é a de um incentivo para o plantio de arroz e feijão, com a possibilidade de compra desses alimentos dos produtores para refazer o estoque regulador do próprio governo, né? Então, Paulo, complementando apenas o que a Camila falou, uma das coisas, um dos maiores absurdos que o Brasil presenciou nos últimos anos é o fim, eles exterminaram com o estoque regulador do governo, que sempre foi o garantidor. Foi no governo Temer. O governo Temer passou uma canetada e continuou. Então, hoje nós não temos estoque regulador. E aí a gente entra na seguinte situação. O agronegócio, esse da exportação, do grão, do milho e da soja, ele não é feito para o abastecimento interno, porém ele é importantíssimo para o PIB, para o dinheiro que entra para o país. Aí a gente começa a ver a seguinte coisa, né, Paulo, Camila? A plantação, né, os plantios de feijão, arroz, hortaliças, frutas, eles são cinturões perto dos grandes polos, concentrações de concentração humana mesmo, de cidades e tal. Então, são duas políticas diferentes, do incentivo ao pequeno e médio
agricultor para fornecimento de alimentos, que é hoje quem alimenta a gente, não é o agronegócio. Quem alimenta a gente são os produtores nas nossas redondezas. Então, há necessidade de uma política pública diferenciada para o plantio, para exportação e o plantio para consumo. E a volta do estoque regulador, que eu já andei ouvindo alguns especialistas, inclusive quem volta ao cenário é a senadora Cátia Abreu do Tocantins, que já foi ministra da Agricultura, e ela é uma defensora tanto do agronegócio, que não podemos largar de mão, é hoje o nosso maior credor, né, do PIB, e temos que ver o pequeno plantio para consumo interno no nosso país e diversificado, porque aí vai aumentar o arroz, o feijão. Por exemplo, já está no governo de transição o representante das usinas açucareiras e de álcool do Brasil. Por quê? Porque no mínimo 6 anos foram deixadas de lado. E é uma fonte de renda muito grande para o Brasil, o plantio de cana, o plantio de outras culturas que foram delegadas, simplesmente saíram do foco dos governos, nos últimos 2 governos, Temer e Bolsonaro, e precisam voltar. Porque a gente não pode continuar ostentando o título de um dos maiores exportadores de alimento do mundo com essa quantidade de brasileiros que passam fome, Paulo. A Petrobras anunciou ontem, e essa é uma boa notícia, uma redução de 5,3% no preço do gás de cozinha. Vamos esperar para ver se isso chega até o consumidor, porque a maior parte do preço é composta pelo transporte, pela distribuição, depois pelo lucro também. Nos Estados Unidos havia uma previsão de uma grande vitória republicana nas eleições que foram realizadas agora no início do mês, uma grande vitória vermelha dos republicanos, uma volta triunfal do Trump como candidato em 2024. Isso não se concretizou. Os democratas do Biden conseguiram conservar a maioria no Senado, Pavão, e na Câmara, você vê que não é só... Pesquisa não é muito para adivinhar resultado de eleição, mas não é só no Brasil que dá errado. Na Câmara, os republicanos chegaram ontem a 218 cadeiras, que já é mais que a metade, sim, que seria 217,5, né? São 435, sim, mas os democratas estão com 210 e ainda há 7 cadeiras indefinidas. Não foi a avalanche republicana que era esperada. Com certeza, né? E não só não houve a avalanche esperada, como, de fato, a derrota, entre aspas, democrata está sendo festejada como uma vitória, né? Porque mantiveram o controle do Senado, que era praticamente era mais fácil se controlar a Câmara do que o Senado, e o Senado continuou com os democratas, e mesmo assim a diferença na Câmara não é acachapante, porque existe em torno de 1/3 dos republicanos que são republicanos, mas não ortodoxos, leia-se trumpistas. Então existe uma boa parte dos eleitos conservadores republicanos que votam nas pautas propositivas. Então, assim, não há que se esperar muita coisa. E ontem o ex-presidente Trump se lançou a presidente da República como pré-candidato dos democratas, dos republicanos, e aí nós vamos ver um embate, né? Porque um dos pupilos dele, que é o governador reeleito da Flórida, é candidatíssimo a presidente, e os republicanos têm uma mágoa, começando pelo ex-vice-presidente Mike Pence, eles têm uma profunda mágoa do Trump. Então não vai ser fácil Donald Trump conseguir essa indicação, Paulo. Camila? Eu acredito que o Trump não leve dessa vez, justamente pelo que o Congresso tá mostrando. Ele está mostrando que ele quer uma coisa mais republicana, até, mas mais moderado. E o Trump, ao meu ver, é extremista. E essa coisa mais moderada tem muito a cara do atual governador da Flórida. Então, eu acho que me fugiu o nome do governador da Flórida, DeSantis. Indo ele e o Trump,
ele leva por conta justamente do que a gente está vendo agora no Congresso, que são conservadores, não veio a onda como previa-se, mas é um conservador mais cabeça aberta, um conservador com propostas, não só com imposições, não só com isso não. Para a autoestima do morador dos Estados Unidos, foi lançado o foguete que vai colocar uma nave em órbita da Lua com manequins, né? Não é com seres humanos, mas vai haver uma missão tripulada para a Lua, que se for bem sucedida, reforça muito a autoestima da população do país, porque é um feito formidável da ciência. Mas isso só vai acontecer em 2025, ou seja, depois da eleição de 2024. A gente tinha na pauta a situação da segurança em São Vicente, nós comentamos nesses dias, houve assalto numa joalheria com funcionária baleada, houve arrastão no domingo, houve arrastão também na terça-feira, inclusive no supermercado Atacadão. E ontem o prefeito Caio Amado anunciou nas redes sociais um batalhão do choque e um da rota para ajudar na segurança em São Vicente. A gente vai acompanhar esse assunto que é muito importante aqui para a nossa região. Houve um assalto também bem violento, arrancaram adentadas, uma aliança num assalto em São Vicente. Vamos acompanhar essa questão da segurança em São Vicente nas próximas edições do Opinião. Por enquanto, a gente agradece Marcelo Pavão, Camila Morim, a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e principalmente a você, telespectadora, você, telespectador, que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 12h na hora do almoço, um pouco depois da meia-noite na reapresentação, e se for na hora do almoço, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se for à noite, boa noite e até amanhã.